Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou trazendo um novo vídeo. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a relação de narcisismo dos híbridos, dos ímpios, né? Com genocídio através da história. E eu considero a história como desde o início dos tempos bíblicos, né? Então nós tivemos vários eventos, né, ao longo da história que houveram dizimação de populações em massa, de crianças, mulheres, todas, e todos esses seres envolvidos nesses episódios históricos de genocídios, episódios bíblicos, inclusive, né, são seres, são sementes da serpente, são destruidores, são criaturas sem alma, sem piedade, sem empatia, sem remorso, são raivosos, né? São os descendentes dos híbridos, são as reencarnações da serpente de todos os híbridos dos anjos caídos de antes do dilúvio. Tá? Como vocês sabem, eles sobreviveram ao dilúvio. Vários gigantes, ou seja, sobreviveram, vários seres sobreviveram, inclusive um dos próprios filhos de Noé é um dos filhos da serpente, que é Cã, que pois a esposa de Noé, Naama, era a Noemi ou Naama, em a tradução do hebraico, né, era uma filha de Caim, era uma descendente genética da serpente. Então, estes seres são agressivos, são manipuladores, são mentirosos, e o único intuito deles, desde a queda do pai deles, de Satã e dos outros anjos caídos, é destruir a humanidade, destruir os filhos de Adão, os filhos do Pai, de Deus. Né? Então, eles já estão até aí fazendo isso hoje. Né? Inclusive, a gente está, na atual, nos fins dos tempos que a gente está passando agora, a gente já está vendo o aumento das guerras e vários episódios envolvendo genocídio. Se vocês pesquisarem genocídio no Iêmen, com relação à Arábia Saudita, a gente está vendo no Oriente Médio, eu não preciso nem citar que tipo de genocídio está vendo, inclusive pelo próprio povo de Deus, que são falsos judeus, eles estão misturados, né, com o povo de Israel, com o povo escolhido do Criador, mas eles servem à serpente. Né? Então, a gente está vendo vários genocídios hoje na Ucrânia, na África, vários locais você tem episódios na África da Coreia do Norte, né? Vocês veem o ditador lá. Na China, enrustido, inclusive, genocídios mascarados de vírus, né? Vírus produzidos nesses laboratórios do Sheol, do inferno. Mas, ao longo da história, tá, a participação da semente da serpente, dos híbridos, dos narcisistas, psicopatas, sociopatas, né? Vocês têm visto vários, e se vocês forem pesquisar o perfil desses genocidas, todos eles têm sintomas, existe inclusive um conjunto de historiadores que utilizam muito a psicologia no estudo da história, né? Nos eventos históricos mundiais por todos os tempos. Então, desde o tempo da Bíblia, vocês acompanham exemplos de genocídios onde houveram massacre de populações, de mulheres, crianças, a começar pelos adoradores de Moloque, de sacrifício de crianças, envolvendo moabitas, né, efraimitas, os egípcios, assírios, sumérios, né, são todos civilizações que são híbridos da serpente. Eles não são filhos de Adão, eles estão aqui, eles vieram dos anjos caídos, que eles foram se multiplicando, como está escrito no Gênesis. A parte do Gênesis 1 não é a parte da escritura passada por Deus, por nosso Pai e pelos profetas. Não, foi introduzido. A parte do Gênesis 1, onde ele fala de espalhai-vos e multiplicai-vos, isso é com relação aos filhos de Caim. Se vocês perceberem agora no final dos tempos, o mal impera na nossa sociedade. Existem mais pessoas do mal, fazendo mal, abusando, né, não respeitando as regras sociais, se corrompendo, se depravando, atacando, agredindo crianças, mulheres, velhos, animais, pets, a natureza. Né? A gente vê isso, né? Índios, populações, minorias, né?
tudo quanto é tipo de agressão, se vocês analisarem, fizerem um perfil psicológico, psicopatológico desses envolvidos, vai sempre aparecer relação com a genética da serpente. Ou seja, são seres desprovidos de humanidade. Eles estão aqui agora somente com o intuito de destruir e fazer cair os filhos do Cordeiro, como o mal chama os filhos de Adão, os que ainda têm esperança, que são humanos, né? Que querem uma vida melhor, uma terra melhor, uma natureza melhor, que trabalham por justiça, por ética. Mas voltando a essa parte do genocídio, então você pode citar vários exemplos, por exemplo, que envolvem filhos da serpente, psicopatas narcisistas. Hitler, os imperadores romanos, Nero, quando matou os cristãos na arena, Tito, a dissipação de Israel, aí você envolve Adriano, Vespasiano, né? Todos os imperadores romanos são psicopatas, isso, né? Porque Roma era controlado espiritualmente por Satã, até hoje né? A gente está vendo isso hoje, e vocês vão ver em breve que o falso profeta e o anticristo, se vocês analisarem essas pessoas quando elas se identificarem, eu já sei, depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, e eles já estão aí, já estão atuando já, né? São seres também manipuladores, mentirosos, e vão mostrar por que vieram, né? Ou seja, são psicopatas narcisistas também. Então, ou seja, claro que anticristo, o representante da besta, tinha que ser um híbrido, um psicopata, ser um ser cruel. Só que ele vai vir com toda aquela conversa de narcisista no começo, ele vai trabalhar pela paz, né, pela melhoria da criação da nova ordem mundial, da união da Europa, né? Ele vai tentar trazer a paz na guerra de Ismael, do Hamas, e com relação aos outros países do Oriente Médio, né? Ele vai tentar trazer a paz, proteger a Europa. Ele tem um bom relacionamento político com a ONU, com todos eles, vocês vão ver, e o falso profeta vai usar a religião, vai usar o próprio nome, é um representante de Cristo, vocês vão ver também, de uma grande igreja que atualmente parece uma pessoa boa, mas esteve envolvida até, inclusive, em desaparecimento de pessoas da terra de onde ele veio, né? Então, ou seja, todo envolvimento com a destruição da terra, com o apocalipse e com o genocídio, dizimar populações inteiras ao longo de toda a história da humanidade, sempre vão ter os híbridos, os ímpios, os filhos da serpente, os que têm a genética de Lúcifer, de Caim. Não é a genética de Adão. Não são descendentes de Cristo. Tá? Isso menciona na história em vários com relação à linhagem sanguínea do Salvador, do Messias. Mas vamos citar exemplos como Stalin. Stalin foi o maior genocida da humanidade. Você vê hoje o ditador da Coreia do Norte, você vê a China, você vai ver genocídio disfarçado de vírus, né? Manipulação de vírus que envolve os laboratórios das trevas, também controlados e criados, são seres, eles criam híbridos, criam doenças, criam animais, qualquer coisa que possa destruir a humanidade. Então, eles estão envolvidos com guerras, golpes de estados, massacres na África, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, né, o Muammar Gaddafi, o Ayatollah Khomeini, Rasputin na Rússia, Stalin, Hitler, que no Espiritismo diz que foi uma das encarnações de Salomão, está bem escrito isso, né? Porque foi um ser que mexia com magia negra, mexia com demônios, e voltou. E se vocês analisarem, existem vários livros dizendo que o nazismo sempre se envolveu com magia negra para domínio da humanidade, mexendo com demônios, para ganhar a guerra, para conquistar, né? E massacres pelos imperadores romanos, como eu falei antes, né? Massacres da Idade Média, o próprio Napoleão, existem várias guerras, né? Egípcios, cananitas, todos eles. Ou seja, aonde houver genocídio e houver morte em massa, morte de cristãos, a própria Inquisição, se vocês olharem os jesuítas, existem vários
estudos, né? Os jesuítas eles foram expulsos de vários países. Os jesuítas são a semente de Caim envolvida, inserida dentro da igreja para representar o mal dentro da igreja. Os jesuítas todos são semente de Lúcifer, né? E então a Inquisição, Torquemada, né? Todos esses seres envolvidos na Inquisição, massacre de pessoas inocentes que foram acusadas de bruxaria, curanderia, judeus, a população LGBTQI+, né? Todos eles sempre envolve a destruição de minorias, destruição dos filhos de Adão, das pessoas justas, honestas, boas, santas, né? Que têm chance de salvação. Jesus se sacrificou para salvar os filhos de Adão. Esses seres já estão condenados. Mas todo o papel deles na humanidade se resumiu a destruir todos os seres humanos, filhos do Criador. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.